Queridos, como o pai falou, ele estaria escalado para compartilhar a mensagem conosco. E por que escalado? Porque, como o Jim também falou no início, de 15 em 15 dias, nós temos um compromisso de reunir aqui com o Juliel, com os irmãos que se reúnem aqui. E aí o pai estaria nessa escala. E nós conectamos o nosso encontro geral também com os irmãos aqui. E aí, por isso que a gente não costuma fazer escala, né? Então é legal dar essa explicação. E nós conversamos e estando orando, pensando, sujeitei aos irmãos as coisas que estavam dentro do meu coração e eles julgaram pertinente que eu compartilhasse, né? E eu confesso que passei a semana observando as coisas que vinham dentro do meu coração e a conexão com alguns acontecimentos. E aí foi fortalecendo essa carga de repartir. Mas eu dou como introdução o seguinte: eu não sei o quanto que você tem estima por esse livro, pela Bíblia, pela palavra. Eu não sei qual é a estima que você tem, qual é a consideração que você tem com esse livro, com essa instrução, né? Mas eu penso que o valor da Bíblia não tem como você medir. Não tem como você medir. Então, até quando você vai comprar uma Bíblia, o preço que está lá, não dá nem para você calcular. Não dá para calcular. Eu costumo brincar, assim, falar com os irmãos, na verdade brincar, mas falando de algo muito sério. Não sei se você lembra daquela brincadeira de telefone sem fio, que fala no ouvido de um, fala no outro, e aí é um círculo. No final, quando chega a mensagem, chega toda distorcida. Já brincou disso na sua vida? Já, acredito que muitos, né? Quase todos, se não todos aqui. A Bíblia é um livro escrito por diversos homens, e ao longo de muitos anos. E é impressionante como é que não tem telefone sem fio, né? Não tem desconexão. Quanto mais você lê, mais você vê a conexão dela com a realidade da tua vida, da tua necessidade, com a necessidade daqueles que estão ao teu redor e até com os acontecimentos do dia a dia. É impressionante como se você observar, você vai ver isso. Eu fico impressionado, maravilhado com essas questões. E se eu fosse dar um título para essa mensagem aqui, eu diria: qual é a importância da doutrina de Jesus para nós? Qual a importância da doutrina de Jesus para a tua vida? Se fosse dar um título, seria algo parecido assim: que importância a doutrina de Jesus tem? Que doutrina também, ideologia também é doutrina, porque doutrina ela forma pensamentos, forma ideais, forma estilo de vida, é uma filosofia. Doutrina é tudo isso. É tudo isso. E eu acho que o que a Carol falou aqui sobre a importância dessa canção ser verdade, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Agora, o comunicado que ela recebeu foi que pelo menos uma pessoa aqui precisa se comprometer com isso. Mas eu penso que isso é um desafio para todos nós, não só hoje, mas todos os dias. De verdade, crer com todo o coração que é dele, por meio dele e para ele, todas as coisas. Todas são todas as coisas. Amém? Mateus 22, 29 respalda isso que eu estou dizendo. Mateus 22, 29 diz assim: era um contexto que os caras estavam questionando a ressurreição dos mortos. E no meio daquele questionamento, uma seita dos saduceus, que eles não criam na ressurreição dos mortos, Jesus foi e disse para eles o seguinte: respondeu-lhe Jesus: errais, por que erram? Não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu, de todo o meu coração, creio que todo erro, todo pecado, a palavra pecado, inclusive na sua essência, é errar o alvo. Errar o alvo. Todo erro advém de você não conhecer as Escrituras, de eu não conhecer as Escrituras,
de não conhecer o poder de Deus, não está rendido a isso. Não está de verdade rendido a isso. Isso já respalda toda essa introdução que eu falei. A importância da palavra, da Bíblia e a estima, qual é a estima que nós temos dela. Se você crê que todo erro vem daí, você começa a olhar para a Bíblia de outra forma. Porque quem gosta de errar? Alguém gosta de errar? Para mim, meus erros, eles me consomem. Quando eu peco, quando eu erro, me faz muito mal. É uma coisa que me consome. Eu preciso não só receber o perdão de Deus, mas eu mesmo preciso me perdoar, porque eu tenho a tendência a me condenar pelo erro que cometi. Eu acho que isso é comum a muitas pessoas. A muitas pessoas. Mas ainda preciso dessa verdade, dessa palavra que me instrui a não cair no erro. As Escrituras e o poder de Deus. Diga assim, as Escrituras e o poder de Deus me livram do erro. Isso é um fato. Primeiro tópico que eu abordo aqui é o seguinte: a obra redentora de Deus versus o humanismo. Onde está isso, Sandro? Mateus 16, 21 a 23, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. O que mais que ia acontecer? Sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Para aí nesse versículo por enquanto. Aqui está um resumo do que significa o Evangelho. O que significa boa notícia. Um resumo curto. Cristo morreu pelos nossos pecados, morreu a nossa morte, mas venceu a morte porque ele nunca pecou, porque o salário do pecado é a morte. Ele venceu a morte. Algum homem, além de Jesus, venceu a morte? Você crê que Jesus venceu a morte? É por essas, porque se Cristo morreu e ressuscitou, a nossa fé tem razão. Mas se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé, disse Paulo. E a ressurreição é o maior poder que existe. Imagina uma coisa dessa. Quantas pessoas, o que daria o homem para poder vencer a morte? Não há um poderoso, um homem todo-poderoso que conseguiria fazer isso. E Jesus explicou que ele começou por esse tempo falando isso aos discípulos. No verso seguinte ele diz assim, a Bíblia diz assim: e Pedro, chamando-o à parte, começou a fazer o que, Pedro? Reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Para aí um pouquinho. Será que Pedro não ouviu Jesus falar que ele ia ressuscitar? Ia ser essa coisa tão poderosa que a gente acabou de pensar aqui um pouquinho? Pedro só olhou para o sofrimento, só olhou para a dor, para a perseguição, e não olhou para o final da história, que era a ressurreição. A vitória sobre o pior dos inimigos, que as Escrituras dizem que o último inimigo a ser derrotado será a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A morte vai morrer, vai ser destruída. O dia que Cristo vier buscar a sua igreja, e aqueles que morreram nele ressuscitarão em glória. É o poder da ressurreição. Mas parece que Pedro não ouviu. Concorda ou não? Parece que não ouviu. Ele focou no sofrimento, óbvio. Jesus era um amigaço de Pedro. O cara que ele admirava, o cara que era referência dele, e que ele tinha acabado de ter revelação que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Tinha acabado. Versículos antes aqui, ele tinha tido essa revelação. Mas ele tentou proteger Jesus do sofrimento.
O nome disso é humanismo. O humanismo não consegue ver as verdades, a verdade, vamos resumir, a verdade absoluta de Deus, como única e suficiente coisa para nós. O humanismo vive em busca de não sofrer. O humanismo vive em busca de colher, de semear as coisas para colher o que é bom. O humanismo não contempla o porquê que, na verdade, a gente está aqui. Porque olha o que a Escritura diz. Para o cristão morrer é o quê, galera? Não ouvi. Para o cristão morrer é o quê? Lucro. O texto de Salmos diz também que aos olhos do Senhor preciosa é a morte dos seus santos. Preciosa. Se é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos santos e é lucro para os santos morrer, o que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui na Terra? Eu só tenho uma resposta para isso. Eu estou aqui para ser transformado de glória em glória na imagem daquele que me criou, na imagem de Jesus. Para ser aperfeiçoado a cada dia. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E essa lei espiritual, ela excede toda e qualquer lei, inclusive a da semeadura. Que às vezes você semeia algo, pensa que vai colher o que é bom, e aí acontece uma tribulação na tua vida. Para quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Aqueles que têm os seus mandamentos e os guarda, este é o que ama. Então, vai cooperar para você ser moldado à imagem de Jesus. Mas o humanismo não consegue contemplar isso. Não consegue conceber. O humanismo não absorve esse negócio, ele luta contra isso. E qual foi a resposta de Jesus para Pedro? O que Jesus respondeu? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. O que Jesus disse a Pedro? Arreda Satanás. Eita! Chamou o amigo de Satanás. Como é que é isso, cara? Mas ele completa a frase e diz, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Por que é pedra de tropeço? Porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens, humanismo. Então, olha que coisa sinistra. O diabo tem a favor dele a nossa natureza humana. Essa natureza humanista que eu acabei de dizer. Tem a favor dele, entendeu? Tem a favor dele. Jesus foi, arreda Satanás, tá? Ó, sai daqui porque você é uma pedra de tropeço para a minha vida. Por quê? Por que você é? Porque você cogita das coisas dos homens, as coisas humanas, e não das coisas de Deus. Jesus completa ainda dizendo assim, no verso seguinte, o 24, então, ou seja, por causa disso, então, disse Jesus a quem? A seus discípulos. Se alguém quer vir após mim, faz o quê? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Está aí o remédio, a receita contra o humanismo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Caso contrário, você não vai conseguir cogitar das coisas de Deus. Você vai cogitar das dos homens. E pior, cogitar das coisas dos homens é sinônimo de quê? De acordo com esse texto aqui. Está assim, ó. Está assim com cramunhão. Não sou eu que estou falando. Você acabou de ler, correto? A tua interpretação está diferente da minha? Então o humanismo está aí. Quando eu não abraço a cruz, quando eu não nego a mim mesmo, eu estou dando a mão para o diabo, assim, ó, vamos passear. Estou fechado contigo, meu faixa. É sério, galera. O negócio é punk. Está entendendo o negócio? O humanismo é isso aí. Jesus diz ainda qual é a colheita desse negócio. Olha a colheita do humanismo. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, vai o quê?
Vai perder que o humanismo vive em busca de salvar a própria vida. Defender aquilo que vai te fazer bem. Correr atrás do que é lucro para você. Correr atrás de você se dar bem, levar vantagem, estar no conforto, etc, etc. É isso aí. Aí vai acontecer o quê? Vai perder a vida. É o que Jesus falou. Aí a gente tem uma escolha para fazer. E quem perder a vida por minha causa, não é perder a vida por qualquer coisa, é por causa dele. Dele, por meio dele, para ele, todas as coisas. Se eu perco por causa dele, vou o quê? Vou achar. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então vai fazer o quê, o Filho do Homem? Retribuirá a cada um conforme o quê? Suas obras. Se são humanistas ou se são cristocêntricas. Humanistas ou cristocêntricas. Amém? Galera, é punk o negócio, não é não? Não tem meio termo. Não tem como ficar em cima do muro, não tem. É uma decisão radical andar com Jesus de fato. Essa escritura diz que há uma corrupção generalizada. Haveria uma corrupção generalizada, inclusive, nos últimos dias. E isso é resultado do humanismo. Lê comigo aí 2 Coríntios, capítulo 3, ou 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Esse é um texto profético, porque Paulo escreveu isso para Timóteo, mas se referindo aos nossos dias, nosso tempo. Eu creio que é o nosso tempo. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, é isso que está aí escrito? Últimos dias. Então, registre isso aí. Últimos dias. Sobrevirão tempos o quê? Difíceis. Mas por que esses tempos serão difíceis? Por quê? Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, presunçosos, né, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de quem? Dos prazeres do que amigos de Deus. Aí, você pensar no mundo, você encontra tudo isso, mas o texto também aponta que pode se encontrar no meio da igreja, porque o versículo 5 diz assim: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Ele está falando que está no meio da igreja também o negócio. Não só no mundo, mas também no meio da igreja. Com forma de piedade, mas negando o poder. O poder que conduz à verdadeira piedade. Porque você não se auto-santifica. Você se rende a Cristo e o Espírito dele te santifica. A gente não tem poder de se auto-santificar. A gente se rende a ele. Ele nos guia, ele nos ensina, ele nos limpa. A palavra dele limpa. O Espírito Santo faz lembrar tudo que Jesus ensinou e vai nos moldando e nos transformando. Você consegue ver os nossos dias nessa galera aí que está escrito? Consegue? Nos últimos dias sobrevirão esses tempos. A gente vive esses tempos muito difíceis. Muito difíceis. No capítulo 4 de Timóteo aí, 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 3 e 4 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão o quê? Não vão suportar o quê? Fala de novo. A doutrina de Jesus, é aí essa doutrina. E a gente
que houve aqui a nossa introdução. Não suportarão a sã doutrina. Vão fazer o quê? Pelo contrário, cercar-se-ão de quê? De mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos o quê? E se entregarão ao quê? Se entregarão a fábulas. Galera, agora vamos olhar 1 Timóteo 4, 1. A gente leu 2 Timóteo 4, 3 e 4. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que... O que o Espírito afirma? Nos últimos dias, nos últimos dias haverá tempo, nos últimos dias. Está vendo? Tudo conectado, os 3 textos. Nos últimos dias, alguns farão o quê? Apostatarão da fé. Por que vão apostar da fé? Por obedecerem a espíritos o quê? E a ensinos de quê? De demônios. Eita! Lembrando que ensino de demônios são ensinos humanistas. Está sacando? Humanismo, ensino de demônios, fábulas, apostatar da fé. Eu vou ler agora os 3 textos aqui, como eu copiei e colei aqui, para você prestar atenção nas conexões que um texto tem com o outro numa sequência. Tá bom? Preste atenção aí, Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Sacou aí a conexão? Você vê que a sã doutrina e o ensino de demônios são coisas que se opõem. E que ensino de demônios tem conexão com o humanismo. Está claro para você mesmo? Está clarinho até aí? Galera, eu lembro de um e-mail que eu recebi no final do ano passado, que diz assim um e-mail. Eu já li para vocês algumas vezes. Alguns de vocês já ouviram isso aqui. Inclusive no carnaval aqui, a gente reuniu aqui, eu li esse e-mail. O título do e-mail é assim: Esquizofrenia social. Vivemos numa época, lembra, últimos dias, haverá tempo. Vivemos numa época onde querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Tenho nada contra o padre se casar, porque a Bíblia libera ele. Mas contra o divórcio, aí é outra história. As Escrituras afirmam que quer que o homem e mulher permaneçam casados até que a morte separe. Amém ou não? Mas a gente vive essa época. Querem que os héteros tenham relacionamentos líquidos e sem compromisso, mas que os gays se casem na igreja. Isso é o e-mail do cara. Que as mulheres tenham corpos masculinizados e se vistam como homens e assumam papéis masculinos. Querem que os homens se tornem frágeis e delicados e com trejeitos, como se fossem mulheres. Uma criança com apenas 5 ou 6 anos de vida já tem o direito de decidir se será homem ou mulher pelo resto da vida. Mas um menor de 18 anos não pode responder pelos seus crimes.
Não há vagas para os doentes nos hospitais, mas há incentivo e patrocínio do SUS para quem quer fazer mudança de sexo. Há acompanhamento psicológico gratuito para quem deseja deixar a heterossexualidade e viver a homossexualidade. Mas não existe nenhum apoio deste mesmo SUS para quem deseja sair da homossexualidade e viver a sua heterossexualidade. E se o tentarem fazer, é crime. Ser a favor da família e da religião é ditadura, mas urinar em cima de crucifixos é liberdade de expressão. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser um ensaio. Almir Favarin, teólogo e psicanalista. Alguma semelhança com o texto de Timóteo, os textos? Alguma ou todas as semelhanças? Todas as semelhanças? Galera, a corrupção do gênero humano nos últimos dias não é só porque o homem é pecador, está caído, desviado de Deus, não é só por isso. Porque o homem nasce assim. Lembro de um irmão que ligou para mim preocupado porque o filho dele, segundo ele, estava se tornando ingrato. Aí eu falei assim para ele, ele falou, estou preocupado porque meu filho está se tornando ingrato. Eu respondi para ele assim, poxa, eu pensei que ele nascesse ingrato, porque ele sempre foi. Aí ele, quê? Como assim? Eu falei, ingratidão nasce, gratidão você ensina. Você está preocupado errado, amado. Você deveria ensinar ele a gratidão, porque ingrato já nasce. Todo mundo nasce ingrato, o pecado está aí. Tem que ensinar a doutrina de Jesus para o cara, a sã doutrina, senão não vai. A criança é assim. Mas nós não estamos vivendo um tempo difícil dessa maneira, conforme eu estou dizendo, apenas por causa da natureza pecaminosa do homem. Essa corrupção total do ser humano nos últimos dias, ela também está planejada e orquestrada minuciosamente para ser institucionalizada globalmente, galera. Ela é aguçada, entendeu? Caramba, você pode pensar, Sandro ficou maluco. Tá lelé da cuca. Lelé da cuca. Tô não, galera. Na boa, não estou não. Eu vou ler com você, ó. Eu li uma matéria esses dias de um site, Infomoney. Alguns aqui conhecem Infomoney, né? Um site, eu nem entendo, não sei, nunca li. Só li essa matéria. Mas eu sei que é um site importante, que muita gente lê, que está antenada aí com um monte de coisa, mercado, de ações, sei que a galera está ligada aí, né? Empreendedores são ligados. Eu não sou, mas eu li essa matéria na Infomoney, que eu não vou ler para você todo o texto, mas eu acho importante ler pelo menos parte desse texto. Existe um cara aí, um bilionário, chamado George Soros. Quem conhece esse cara? Levanta a mão aí. Tem alguém que conhece esse cara? Alguns já ouviram falar nesse cara. É um húngaro. O cara nasceu na Hungria, está com 88 ou 89 anos de idade. É um cara muito fera no mercado de ações. Ganhou muito dinheiro no mercado de ações. O cara é muito rico, muito bilionário. Muito. E esse cara, ele fez doações de 30 bilhões de dólares distribuídos pelo globo, pelo planeta, a instituições que fomentam essas coisas que estão escritas nesse e-mail que eu falei para você, que você conhece, você sabe disso. Você já ouviu falar em tudo isso, não já? Nessas coisas que eu li nesse e-mail? Você consegue associar isso com doutrina de demônios? Porque é tudo contra a vontade de Deus. Tudo contra a palavra de Deus. Tudo contrário, tudo chocando com a palavra. Consegue ver que está fomentado de uma maneira
organizada, orquestrada, institucionalizada, de uma maneira global? O negócio está assim, está exatamente desse jeito. Eu cheguei na casa do Marcelo Mateus, está ali, na quarta-feira, e eu fui para lá, assim, pensando, orando. Eu fui visitar o encontro da igreja que se reúne lá. E aí eu levei um livreto aqui que eu vou ler algumas partes contigo também. Mas levei assim sem pretensão. Achando assim, Deus vai guiar lá o cenário. Cheguei lá no bate-papo todo, guiou para o assunto que estava no livro. E aí o Paulo Miller, que está ali atrás, da Ana ali, estava lá também, leu uma matéria que o STF, de uma maneira muito inteligente, perspicaz, o Globo G1 escreveu a matéria, falou assim, STF, : né? Pais não podem mais educar seus filhos em casa. Não está escrito assim, STF proíbe os pais de darem aula para os seus filhos em casa. Não está escrito isso. Não está escrito isso. Está escrito que o STF é assim, ó, programação neurolinguística, né, meu amigo Antônio? É assim, ó, o STF, abre parênteses, que é uma autoridade, disse que você não pode educar seu filho em casa. Agora se coloca assim, STF proíbe os pais. O que gera em quem lê? Gera assim, pô, proíbe? Como assim? Mas quando diz, ó, o STF, que é uma autoridade, diz que você não pode. É diferente, não é? O negócio é muito astuto. E aí a escola tem que ensinar, mas a escola tem que ensinar com várias cartilhas para ensinar tudo isso aqui que a gente leu nesse meio aqui, a esquizofrenia social aqui. E, na sexta-feira, depois que a gente conversou lá na casa do Marcelo, aí lá em casa estou eu de novo orando, Senhor, o que eu falo nesse encontro, tá. Aí eu estou lá, criei plenamente que eu tinha que falar do mesmo assunto, e Deus me guiou para uma abordagem diferente. Aí a Shirley estava lá em casa, a Shirley, não vi ela aqui, eu acho que não está aqui hoje. Vai com as crianças lá em casa, lá embaixo. Então, Shirley eu estava lá e falou assim, Sandro, acabei de vir de uma reunião da escola, meus filhos estudam, a escola cristã, a escola Grace, ali no Capão Raso, que a diretoria chamou e pediu oração. Falou assim, pais, por favor, vamos orar, porque nós, que a escola é nova, ela está sendo implantada, o corpo docente é antigo e tal, tem todo um contexto, uma história, mas o CNPJ é novo, o cenário da escola é novo, o nome é novo, tudo. E a escola, a diretoria pediu oração para os pais, assim, orem por quê? Porque já algumas vezes, alguns irmãos aqui são advogados, foram tentar brigar lá para ter o direito de ser uma escola confessional que não permite o ensino da ideologia de gênero, e eles negaram todas as vezes. Então vamos orar. Pô, aí eu falei, é o assunto que eu tenho que falar de novo. Eu fui somando esse negócio todo, e ontem, sábado, eu tive com a mãezinha, uma irmã, uma discípula que está conosco, que é uma mamãezinha. Eu pedi até permissão para ela, se eu podia citar o nome dela, ela disse ok. Então, vou dizer quem é. Está aqui a mãezinha ali, ó, a Regi, está ali com o filhinho no colo e tudo. Eu li parte desse livreto com ela, já uns dias atrás, conversei com ela, não sei o quê, e ontem ela estava assim, muito grata a Deus, emocionada, e dizendo assim, eu estava vivendo um cristianismo, é engraçado, enquanto a gente cantava a música Recomeçar aqui, do Flecha, e eu fui tomado ali de uma alegria, de uma gratidão e também de um anseio de que Deus quer levantar hoje entre nós aqui um exército de pessoas que de verdade vão despertar para ver que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é a única coisa que se opõe às doutrinas de demônios, a toda essa loucura que está aí. É o cristianismo.
é uma arma de guerra. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, diz a Escritura. E aí a Reis falou assim, eu confesso que eu estava com o cristianismo assim meio que faltando sentido para mim. E quando vocês me apresentaram aquilo, eu comecei a ver uma causa que o cristianismo precisa se voltar contra. E aí eu vi que eu tenho que me apegar à palavra, à doutrina, à leitura, à oração, a ensinar meu filho desesperadamente, intensamente, sem parar. Porque se eu não fizer, ferrou tudo. E ela emocionada falando assim, eu precisava despertar para ver uma causa que eu tinha. O meu cristianismo eu estava olhando muito para mim. E essa situação fez eu olhar para fora. Quando ela falou, eu falei, poxa, eu estou com quase certeza que eu tenho que falar amanhã. Aí eu sujeitei especificamente para o pai que estava escalado, compartilhei todas essas coisas. Voltando de George Soros, galera, eu vou ler só algumas partes aqui da matéria. O cara diz assim, eu quero abrir um parênteses aqui, eu não estou aqui para fazer campanha política contra a esquerda, tá? Eu não estou aqui para fazer campanha política contra a esquerda, o comunismo, etc. Não estou aqui, não é isso. É que as filosofias, não importa se direita ou esquerda, estão contrárias a essa palavra aqui, elas são ensinos de demônios. O assunto aqui é a doutrina de Jesus, não é política. Amém? Então eu vou ler aqui uma coisa que é do site lá, do Infomoney. Um colunista escreveu lá o seguinte, eu vou pegar aqui um parágrafo, ele diz assim, de acordo com o intelectual Flávio Morgenstern, para compreender o casamento entre George Soros e grupos de esquerda, é fundamental entender quais são os objetivos da esquerda hoje e o que é globalismo. Fenômeno muito debatido no mundo, mas pouco discutido no Brasil. Segundo Morgenstern, o grande objetivo da esquerda é um mundo de paz. Quem não quer um mundo de paz? Todos nós queremos paz, é verdade. Mas Jesus diz que nos dá a paz que o mundo não pode dar. Mas tem alguém que vai dar paz para o mundo. Quem conhece a Bíblia um pouquinho sabe. Diz aí quem é. O anticristo, né? Um mundo de paz entre as pessoas. Assim, para se alcançar a paz, na lógica esquerdista, seria necessário um Estado forte, além das fronteiras de um país, capaz de destruir todas as fontes de desigualdades na sociedade, seja ela racial, sexual ou de renda. Mais do que isso, se tivéssemos um Estado com controle absoluto sobre a sociedade, acima das forças locais de um país, não haveria motivos para as nações entrarem em guerra. É exatamente aí que entra o globalismo de George Soros. Estão sacando até aí? Aí o cara fala, teoria da conspiração, ele mesmo pergunta. O cara não tem nada com cristão, ele é só ele é um economista. E aí ele, teoria da conspiração, e segue falando aqui, mas eu vou pular para outro parágrafo que diz assim, a razão é simples. Muitos destes motivos de esquerda não são necessariamente contra o capitalismo de George Soros. Porque fica assim, como entender esse cara capitalista contra o socialismo? Como é que ele financia o socialismo? Como é que é isso? Aí ele vai explicando, a razão é simples. Muitos destes movimentos de esquerda não são necessariamente contra o capitalismo de George Soros, mas contra valores e princípios conservadores. Em outras palavras, contra a doutrina de Jesus. Base da civilização ocidental, que representam, obviamente, uma resistência aos anseios globalistas das famílias Soros, Rockefeller, Ford, entre outros. A hipótese plausível é que para estes metacapitalistas colocarem em prática seu projeto de governo global,
novamente tema amplamente discutido no primeiro mundo, é necessário enfraquecer qualquer resistência a esse supergoverno. Evidentemente que todos os elementos definidos pela direita, principalmente pelos conservadores, são uma resistência ao poder global, tais como família. Aí não tem nada a ver com direita, tem a ver com a gente crê na palavra, beleza, galera? Família. E a religião judaico-cristã, ou os princípios judaicos cristãos, os poderes locais, o respeito às tradições, aos costumes e à liberdade individual. Por exemplo, é muito difícil um governo moldar um comportamento numa sociedade em que os valores são transmitidos pela família ou pelo convívio social e não pelo Estado. Na mesma linha, é quase impossível um governo impor sua agenda diante de costumes e tradições tão enraizadas na sociedade. Em outras palavras, estes elementos conservadores representam uma resistência a qualquer tentativa de controle de governos sobre a sociedade civil. Pô, galera, em outro tempo, se alguém falava de anticristo, falava desse negócio, muita gente achava que os crentes eram muito malucos quando falava desse assunto. Muita gente achava... Tem gente aqui dessa época, não tem? Levanta a mão aí, quem é dessa época aí, que o crente falasse de anticristo, alguma coisa. Era... Eu sei que tem gente, mas que não levantou a mão. Eu sei. Era uma doideira, mas, cara, as coisas estão muito claras, muito claras. Aí, no fim, ele fala assim, ó, por fim, será que é mera coincidência que uma pessoa adepta da ideologia de gênero defenda também o aborto, o poliamor, ridicularize o cristianismo e admire o Obama? Por que será que é tão previsível saber que a opinião dos Gregórios do Vivieres e dos Culs da Vila Madalena e do Leblon sobre imigração, legalização das drogas, aborto, cotas, etc., por que será que tantas pessoas pensam em bloco sobre todos esses temas? Aí finaliza assim, não sei, talvez George Soros saiba a resposta. Ele termina assim, cara. George Soros talvez saiba, do jeito dele, mas nós sabemos pela Escritura. É essa loucura dos últimos dias que nós falamos aqui, lemos, ela é fomentada, orquestrada de uma maneira institucional. O livreto aqui, esse livreto aqui, ó, tá vendo? Educação sexual para crianças, limites e desafios. Esse livreto aqui foi lançado em 2014, 4 anos atrás, e o autor é o coordenador do programa Proteger. O nome dele é Guilherme Shelby. Ele foi promotor de justiça da infância em Brasília de 92 a 95 e procurador da República de 95 a 2004. Vou ler algumas partes desse livreto aqui. Está cansativo, galera? Tá não? Graças a Deus. Erotização da infância e pedofilia. Ele começa assim. Eu não vou falar do objetivo do livro, senão vai gastar muito tempo. Você viu quem é o cara, né? As credenciais do cara. Observamos uma avalanche de propostas abusivas contra a infância apresentadas até mesmo no Congresso Nacional. Projeto de lei propõe autorizar crianças a mudar de sexo, até mesmo contra a vontade dos pais. Aí ele bota a fonte. Projeto de lei número 5002, quer dizer, /2013. Câmara dos Deputados, de autoria dos deputados João Willis, do PSOL, Rio de Janeiro, e Érica Cocai, PT, Distrito Federal. Projeto de lei propõe a legalização da prostituição. Aí ele informa assim, dados facilmente acessíveis no Google. Qualquer jeito que você procurar lá, você acha. O Ministério da Educação, MEC, estabeleceu para crianças o direito ao prazer sexual. Princípio fundamental, prazer sexual, principal fundamento do movimento pedófilo internacional. Caramba, Sandro, o movimento pedófilo internacional é
ele diz assim, veja o que consta no guia escolar do Ministério da Educação, orientando professores a respeitar e exercitar o direito à expressão sexual de crianças e adolescentes. Direito à expressão sexual. Expressão sexual é mais do que um prazer erótico ou um ato sexual. Cada indivíduo tem o direito de expressar sua sexualidade por intermédio da comunicação, de toques, da expressão emocional e do amor. Isso para as crianças. De 2014 o negócio, beleza? Estão sacando aí? Está associando com Timóteo? Ele vai e explica como é que esse negócio nasceu. Ele diz que nos anos 60, a luta operária do marxismo começou a enfraquecer porque os trabalhadores, segundo na ótica de alguns filósofos marxistas, se aburguesaram. Por quê? Porque eles começaram a atingir uma classe social confortável para eles e não queriam mais a luta armada pelo socialismo, pelo comunismo. E aí eles tinham que encontrar uma nova classe revolucionária. E aí eles encontraram minorias, a nova classe revolucionária. Aí ele coloca aqui, os teóricos marxistas elegeram como nova classe revolucionária as minorias, discriminados, entre aspas, da sociedade, desempregados, prostitutas, presidiários, dependentes de drogas, gays, entre outros. Aí ele abre parênteses assim, causas sociais justas tornaram-se pretexto e as pessoas discriminadas massa de manobra para a luta revolucionária. Muito doido esse negócio, né? Os caras chamaram isso de marxismo cultural. É preciso considerar que, de fato, há discriminação e preconceito na sociedade contra grupos ou pessoas com característica ou estilo de vida especiais. Todavia, os movimentos sociais e partidos políticos extremistas se aproveitam desta pauta legítima de justiça social para projetos obscuros. Eles não desejam apaziguar os conflitos da sociedade. Pelo contrário, sua lógica para a conquista do poder é criar mais antagonismos e conflitos sociais. A lógica perversa é sempre aguçar a divisão na sociedade entre dois grupos opostos, opressor e oprimido. Na pedagogia, desenvolvem teorias para a libertação dos alunos da repressão dos professores. No âmbito social, estimulam o antagonismo entre negros e brancos, mulheres e homens, filhos contra pais, empregados contra patrões, pessoas humildes contra elite. A desobediência e o descumprimento da lei é estimulado como luta política. Nesta leitura marxista, os direitos humanos são transformados em direito da minoria contra a maioria. A maior parte das pessoas discriminadas desconhece esta ideologia política e suas propostas radicais e quer apenas respeito e igualdade, sem saber que sua justa causa está servindo de pretexto para uma causa marxista. É sintomático que no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a marcha da maconha, o relator da causa sugerisse que até mesmo pedófilos poderiam manifestar em praça pública seu desejo de fazer sexo com crianças. Aí ele bota a fonte. Ele bota aqui ação direta de inconstitucionalidade, ele bota. 4.274, Distrito Federal, na revista trimestral de jurisprudência, número 222, página 156. A grande vantagem ao eleger as minorias como nova classe revolucionária é que se consegue fragmentar a ação revolucionária em diversas frentes de ação, aparentemente sem nenhuma conexão entre si. Você segue conectando aí com os textos de Timóteo? Com a coisa institucionalizada, fomentada? Observem, ele fala, qual a relação entre a legalização da prostituição
e a defesa da pedofilia? Ou entre a legalização da maconha e a erotização de crianças? Aí ele bota, aparentemente nenhuma. Nenhuma, não é? Lê do engano. Aí você já associou com o negócio aqui do Soros, você já vê tudo conectado. Ele coloca que família, o inimigo a ser destruído. Como todos sabem, o comunismo ou o marxismo tem como alvo central a extinção da propriedade privada. Na leitura marxista, a família tradicional monogâmica, homem, mulher e filhos, é a causa do surgimento da propriedade privada. E o que Engels escreveu em seu livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. É o que ele escreveu. De fato, na lógica marxista, a família natural, pai, mãe e filhos, deve ser desvalorizada ao máximo. Por isto, hipertrofiam a noção de afetividade e diminuem a importância da maternidade e da paternidade natural. Vou pular aqui para outro parágrafo. Colocando em prática este objetivo de destruição da família monogâmica tradicional, os movimentos extremistas propõem abertamente a proibição e a menção à expressão pai ou mãe em escolas e até em registros públicos de identificação civil. Proposta elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Sacou? Pela Ordem dos Advogados do Brasil, essa proposta aqui. O alvo central é alcançar a mente das crianças, afastando-as do entendimento e compreensão da importância da família natural. Na lógica revolucionária marxista, é preciso enfraquecer toda a esfera de autoridade na sociedade. Agora eu vou pular aqui e vou ler a parte mais chocante, para a gente finalizar nosso tempo com alguns textos bíblicos e orarmos. O movimento pedófilo. Isso porque eu não falei aqui que, acho que é na Irlanda ou na Escócia, existe a ideia, ou já foi feito, a ideia da criança que nasce ter uma pessoa que defende as causas dela contra os pais. Já quando nasce. Estão entendendo o que eu estou falando? É difícil até de pensar, né? É assim, é uma pessoa nomeada pelo Estado. No ato que a criança nasce, essa pessoa é nomeada para ser um tutor e um advogado de defesa da criança contra os pais. Entende um negócio desse? Olha que doideira. Existe um movimento internacional organizado que propõe a legalização da relação sexual entre adultos e crianças. Defendem que o prazer sexual é o direito da criança. Para os pedófilos é muito importante estimular a erotização precoce na infância, permitindo mais facilmente a prática sexual consentida. Em sua visão corrompida, meninos e meninas de qualquer idade deveriam ter a liberdade de decidir quanto a manter ou não contato erótico ou relação sexual com adultos. Sustentam que a decisão deve ser da criança e estabelecem, inclusive, limites em sua defesa. Na Holanda, há um partido constituído legalmente que tem como objetivo institucional a legalização do sexo entre adultos e crianças. Na Alemanha, o Ministério da Família instituiu norma de orientação às famílias, onde sugeria aos pais estimular o clitóris, masturbar as filhas a partir dos 3 anos de idade, como forma de valorização de sua sexualidade feminina. Nos Estados Unidos, há associações que defendem o sexo entre homens e meninos como um direito à criança. No Brasil, a Prefeitura de São Paulo contratou instituição com o fim de orientar educadores sobre ereção e masturbação em crianças de 0 a 5 anos de idade. Materiais didáticos distribuídos em escolas de ensino infantil estimulam crianças à masturbação. O juiz de direito de Fernandópolis, cidade de São Paulo, doutor Evandro Pelarim, ordenou a apreensão de material didático entregue a escolas do município, em que constava orientação aos professores para incentivar a masturbação entre os alunos, mas advertindo-os para não
contarem aos pais sobre o assunto. A Prefeitura de Recife adotou em escolas municipais material didático que expressamente incentiva crianças à masturbação, inclusive com desenhos libidinosos. Pensa um pouquinho enquanto eu bebo água. Está pensando aí o que você acha? Tem a ver com a Bíblia ou não tem? Doutrina de demônio institucionalizada ou não? O que você acha? Se a gente ler de novo, vou ler alguns textos para a gente finalizar. Se a gente ler de novo 1 Timóteo 4, 1 e 2, agora eu vou ler o verso 2, que eu não tinha lido 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, porque tem cristão que se associa com alguns desses pensamentos aqui, para obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Da onde vem esse ensino de demônios? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado o quê? A própria consciência. O que cauteriza a consciência, querido? O pecado. O cara mata uma vez, a consciência dele fica como? Pesada. Matou 2, 3, 4, fica como? Cauterizado. Ele vai instituir o assassinato, vai se tornar legal. O pedófilo é igual, tudo isso aqui que a gente leu. Tudo aqui que a gente leu. Mente cauterizada, e aí a coisa vai. Sandro, o que a gente faz diante disso? Eu falei aqui que Deus quer levantar a gente como gente que luta. E o cristianismo é a única coisa que a gente precisa, que tem como oposição de tudo isso aí. Não tem como. O negócio é contra Cristo e contra a sua igreja. 1 Timóteo 4,16 diz assim, diante de todo esse cenário, galera, olha o conselho aí. Tem cuidado de quê? De ti mesmo. E de que mais? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, o que vai acontecer? Salvarás a ti mesmo, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. A doutrina, ela é suficiente para a gente para salvar. Eu me converti bêbado, ouvindo a doutrina de Jesus com um bêbado. Pregação, ouvindo a palavra, na mesa de bar. A palavra entrou, me converti naquele dia. Converti. Decidi seguir Jesus, não queria mais ser eu. Acordei no outro dia sem ressaca, sem dor de cabeça, com o bolso vazio. Só isso Deus não mudou. Toda vez que eu bebia, acordava no outro dia. Ressaca, dor de cabeça e bolso vazio. Dessa vez eu acordei alegre, sem ressaca, sem dor de cabeça, preenchido, mas com o bolso vazio. Mas glória a Deus! A palavra salva por si só. Mas, se você quer salvar a ti mesmo, tem cuidado da prática da doutrina. Da vida com a doutrina. Plena. Se a gente lê o texto que fala do comichão nos ouvidos, os versículos anteriores, Paulo diz assim, conjuro-te perante Deus que há de julgar, e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. E Cuide de ti mesmo e da doutrina, para salvar você e os teus ouvintes. Em nome de Jesus. Senão você vai naufragar, meu irmão. Não tem como. Por isso, Carol, é para todos nós essa palavra. É dele, por meio dele, para ele, todas as coisas. E não tem que ter ninguém dividido aqui hoje. Ninguém pode estar dividido. Tem que ser inteiro. Um homem dividido não recebe nada do Senhor. Tiago, o apóstolo, falou, não pense tal homem que receberá tal coisa do Senhor. Um homem dividido, inconstante em todos os seus caminhos. Não vai. Jesus falou que uma casa dividida não prosperará. Jesus falou que um reino dividido não subsistirá. Tem que ser inteiro.
de todo o coração, senão a gente não suporta. E aí, galera, eu vou ler para você um texto, Salmo capítulo 2, que para mim traduz exatamente... Você conseguiu entender que é uma união mundial para propagar esses propósitos contra a vontade de Deus, contra o cristianismo? Quem entendeu isso diz amém. Você entendeu? Então agora você vai ver isso escrito no Salmo de número 2. No Salmo de número 2. Eu vou ler aqui na versão NVT, porque eu achei que a versão NVT ela explica melhor. Olha o que diz. É uma pergunta. Davi escreveu assim: por que as nações se enfurecem tanto? Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Ó, consegue associar? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido. O que eles falam conspirando contra o Senhor e seu ungido? Vamos quebrar estas correntes. Vamos nos libertar da escravidão. Que escravidão é essa? Obedecer à doutrina de Jesus, base da civilização ocidental. Vamos romper esses grilhões. Vamos ser livres desses mandamentos. Por que você não pode fazer sexo à vontade, ou ao poliamor? Por quê? Por que tem que ter uma mulher só? Por que tem que ter um homem só? Por que você nasceu homem e tem que ser homem se você quer ser homossexual? Por quê? Vamos romper esse negócio. Por que o cara tem direito à propriedade privada? Não! É meu também. Vamos romper. Porque eu tenho que ser pobre e o outro tem que ser rico. Não! Vamos roubar e vamos tomar dele. Você está entendendo, galera? O negócio é assim. Vamos romper isso. Está institucionalizado. Os últimos dias estão assim porque é estrategicamente planejado, orquestrado, minuciosamente para institucionalizar essa baderna toda contra o Senhor. E você é parte dele. Jesus falou: quem não ajunta comigo, espalha. Então, é um apelo. Acaba a divisão em nome de Jesus. Porque vai se revelar quem é do Senhor e quem não é. Vai se revelar. Vai revelar quem está com Cristo e quem não está. Não tem para onde correr. Não tem. Mas olha o consolo, galera. Porque isso tudo aqui vai afligir a gente. Mas olha o consolo. Olha o texto que vem depois. Aquele que governa nos céus ri. O Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje te gerei. Para um pouquinho aí. Lembra do texto que Jesus falou lá com Pedro? Vou sofrer, vou morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia? É isso aqui, ó. Hebreus cita esse texto aqui dizendo assim: no rolo do livro está escrito. Ele diz assim: tu és meu filho, hoje te gerei. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio, cumpriu toda a vontade do Pai. Arrebentou e disse que essa verdade é que libertaria. Libertaria desse caos. Libertaria. Ele comprou, Apocalipse diz que ele comprou com o sangue dele os que procedem de todo povo, língua e nação. Ele comprou. E aí você vê o verso seguinte, ele falando assim: basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira por sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele
se refugiam. Aleluia! Irmãos, a igreja de Atos leu, orando, a igreja que estava lá em Jerusalém, que entendia o que era uma guerra real. Essa igreja, ela orou e ela citou esse salmo. Mas o contexto era assim, ó. A igreja tinha acabado, o Espírito Santo tinha acabado de encher a igreja. Uma primeira oportunidade, Pedro e João curaram um aleijado na porta do templo chamada Formosa. Você lembra disso? E eles foram presos por causa disso. Foram presos, interrogados, sofreram por causa disso. Sofreram várias ameaças. Vocês vão morrer, vão ser... E disseram para não falar mais no nome de Jesus. Proibiram as autoridades. Não fale mais nesse nome, não ensine mais nesse nome. As autoridades se levantando. Não fale mais nesse nome. Eles disseram, julgue vocês se a gente deve obedecer a homens ou a Deus, que nós não podemos nos calar diante das verdades que vimos e ouvimos. Não podemos. E quando eles foram libertos, eles se reuniram com a igreja. E Atos 4, 23 registra assim. É o último texto que eu quero ler contigo, para a gente orar. Atos 4, 23. Assim que foram libertos, vou ler na NVT também de novo. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos. E lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes fizeram o quê? Levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Olha a oração dessa galera. Eles estavam debaixo de uma perseguição. Pensa você debaixo de uma perseguição. Que oração você vai fazer? Tem misericórdia, Senhor. Livra a gente da morte. Livra a gente de não sei o quê. Ai, meu Deus, Senhor. Guarda a gente. Guarda para não morrer. Guarda não sei o que lá. Essa é a oração que essa igreja fraca, que a gente faz parte, eu sou parte, você é, faria. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo não faz isso não. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela diz assim: ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. O que ele falou? Salmo 2. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que se perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, depois de citar o texto, eles falam, de fato, isso aconteceu aqui nesta cidade. E está acontecendo nos nossos dias. Pois Herodes, autoridade política, Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios, todos os povos e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizadas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E fizeram o quê? Pregavam corajosamente a palavra de Deus. Você pode ficar de pé? Não dispersa não, queridos.
Põe tua atenção no teu coração nessa hora e em tudo isso que a gente acabou de conversar. Os dias vão ficar cada vez mais difíceis, irmãos. Os dias vão ficar cada vez mais difíceis. A gente vai descobrir que o que Jesus falou é verdade. Uma só coisa nos é necessária, que nunca vai nos ser tirada: a presença dele e sua doutrina, seus ensinos. São as únicas coisas que não vai ser tirado de nós. E é a única coisa necessária para nós. Nós vamos descobrir isso, quer no sufoco, quer na bonança. Tudo que temos, nós vamos perder. Que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Mas aquele que perder sua vida por causa de Jesus, achará. E quem perder, sabe que já não temos nada nessa terra. Porque até a nossa vida a gente não tem autoridade. A morte chega e não sabemos quando nem como. O ladrão chega e pode roubar. A morte pode chegar e matar nossos queridos. Tudo que temos pode ser tirado de nós. Mas ele disse que a vida eterna é esta, que conheçam a ele. E isso não pode ser tirado de nós. Sua presença, sua doutrina. Paizinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Paizinho. Desperta nossos corações, Senhor. Como a Regi falou para nós ontem, lá em casa, essa conversa serviu para despertá-la, Senhor. Desperta teu povo, Senhor. Ô, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Faz viva essas palavras em nós, Senhor.